E antes de mais nada, né, gostaria de agradecer aqui a presença dos nossos convidados e nossas convidadas. Então, a gente tem aqui conosco hoje a Alice Amorim, a coordenadora de portfólio de Política Climática e Engajamento do Instituto Clima e Sociedade, a Ana Carolina Mauad, professora doutora da Faculdade de Ciência Política, Governo e Relações Internacionais da Universidade del Rosário, em Bogotá, Colômbia, e o Daniel Mancebo, coordenador-geral do Escritório de Planejamento da Subsecretaria de Planejamento e Gestão Governamental da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Muito obrigado pela disponibilidade e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, o tema da última sessão, só para recordar rapidamente, foi o estabelecimento de metas de redução de gases de efeito estufa, sendo que os tópicos que a gente trouxe aqui para discussão foram a definição do nível de ambição, seja ele bottom-up ou top-down, o cenário business as usual, que seria um cenário sem alterações e que se nenhuma medida fosse tomada, os tipos de metas e também finalizamos com a apresentação do estudo de caso de Londrina, no Paraná. Então, para aqueles que não tiveram a oportunidade de participar dessa sessão ao vivo, as gravações e os conteúdos dessa sessão já estão no nosso site e eu recomendo que dê uma conferida, que tem bastante apresentações interessantes e além dos materiais, né, dos conteúdos bem legais, estão todos na nossa sessão dos webinários no nosso site do Pacto. Então, na sessão de hoje, a gente continua com a questão da mitigação, a gente parte para o planejamento de políticas e medidas de mitigação climática. Então, a programação vocês podem conferir na caixa aqui ao lado. E só repassando rapidamente, a gente vai falar sobre o envolvimento com as partes interessadas, a quantificação dos impactos de ações de mitigação e sobre a responsabilidade pela implementação. E vamos fechar também com o estudo de caso do Rio de Janeiro. Então, sem mais demoras, gostaria de chamar a nossa primeira convidada, a Alice Amorim, para começar com o primeiro tópico. Alice, estou carregando aqui a sua apresentação. Pode começar quando tiver, quando quiser. Obrigado. Maravilha, Fábio, muito obrigada. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. É um prazer participar desse webinário que eu não conhecia. Espero poder participar de outras edições escutando esses aprendizados da agenda municipal. Enquanto acho que a apresentação aqui ainda está entrando, eu queria só voltar um passinho atrás antes de falar de metas de mitigação, que eu acho que a minha colega Ana Carolina vai entrar nisso com mais detalhes, mas para falar um pouquinho sobre quais são os desafios e aprendizados de trabalhar com o engajamento das partes interessadas, de outros atores da sociedade civil, inclusive com prefeituras, com a política e ações de mitigação do clima. Fábio, só uma pergunta, você vai passando ou eu que passo por aqui? Alice, tem os botõezinhos, Beleza, flechinhas passou. abaixo. Obrigada. Então, só para quem não conhece o Instituto Clima e Sociedade, nós somos uma organização filantrópica com sede aqui no Rio de Janeiro, que tem a missão de fortalecer as condições que alavanquem práticas duradouras de mitigação e resiliência das mudanças climáticas no Brasil. A gente foi fundado em 2015, um pouco antes do Acordo de Paris, fruto de um esforço de várias organizações filantrópicas para trabalhar o que a gente chama da agenda marrom de mudança do clima no Brasil. A gente sabe que o tema do desmatamento da Amazônia, em particular, mas de outros biomas, já tem um trabalho, uma sociedade civil muito mais engajada e apropriada com essa agenda, mas toda a pauta mais urbana, por assim dizer, tinha uma carência, e ainda tem, na verdade, uma carência muito grande de apropriação da sociedade brasileira sobre quais são os impactos e as oportunidades nessa área. Então, com essa visão, né, de contribuir com projetos, ações para um Brasil carbono neutro e compatível com a meta de 1,5, a gente passou desde 2015 a fazer uma série de projetos aqui no Brasil. E o que a gente faz na prática? A gente tem essas 4 linhas de ação que vocês podem ver na apresentação. A gente fomenta projetos, redes, com recursos financeiros, humanos, para projetos. A gente implementa projetos na prática, então, desde ação, por exemplo, com o tema de eficiência energética em ar-condicionados,
toda a parte de energia, em particular, tem alguns projetos em curso. A gente articula muitas redes no nível nacional e internacional e trabalha muito com capacitação de atores sobre a mudança do clima. A gente faz isso através de 5 portfólios de atuação. O que eu coordeno, que é o de política climática e engajamento, a economia de baixo carbono, que olha muito para as oportunidades desse campo no Brasil, área de transporte e mobilidade urbana, energia e uso da terra, que está se constituindo agora com um olhar muito mais focado no tema de alimentação e novos modelos. Como vocês podem ver, aqui algumas das organizações apoiadas hoje conosco, a gente tem uma atuação muito forte com think tanks aqui no Brasil, internacionais e nacionais, mas também com organizações da sociedade civil de maneira geral, que trabalham desde direitos humanos até ativismo, como também organizações empresariais, como o CEBED, Instituto Etos e outros. Bom, quais são o que a gente faz em particular com a área de política climática? Que aí isso ajuda a materializar para vocês um pouco o que esses aprendizados que eu vou, presumo, compartilhar. Nossos principais focos são de fomentar a ambição climática e a implementação do Acordo de Paris, e por isso, partindo da premissa de que, para além da agenda de uma atuação do governo federal, os entes subnacionais são fundamentais para essa ação. A gente trabalha muito com o engajamento de atores diversos, reconhecendo que, para além do movimento climático, para além das secretarias de meio ambiente, para além de quem já entende que isso é uma coisa importante, a gente precisa de outros atores, outras narrativas para conseguir, de fato, ter uma apropriação política da sociedade brasileira da importância de fazer essa transição para a descarbonização. E, por fim, a gente faz um trabalho de qualificação dessa agenda junto ao Congresso Nacional e ao campo jurídico, ao Judiciário, ao Ministério Público e outros atores que a gente vê com ainda um engajamento muito, não residual, mas que ainda carece de muito mais apropriação, sobretudo nessas agendas que eu mencionei de energia, transporte e economia de baixo carbono. Então, falando em aprendizados sobre o engajamento de partes interessadas na questão da política do clima, em particular de mitigação, quais são os 3 pontos que eu queria destacar aqui para vocês, que eu acho que a gente tem visto que são pontos comuns nesse processo. Um é a importância de dedicar o tempo para uma escuta preliminar das demandas. Talvez eu esteja chovendo no molhado aqui, vocês já sabem disso, mas é uma etapa que muitas vezes ela acaba sendo bypassada, ela acaba sendo acelerada e a gente acaba sugerindo ações de mitigação que não têm necessariamente uma adesão tão grande com o que as partes de fato acham que é aquilo que deveria ser priorizado. Isso acaba levando a muito fracasso na prática em termos de articulação e de capacidade de manutenção do engajamento com a agenda de clima. O segundo ponto é a viabilização de oportunidades de troca de experiências para a solução de problemas. A gente tem visto, a partir dos nossos trabalhos, eu vou contar um caso aqui para vocês, que para além de você transferir a informação e iniciar esse engajamento, a gente precisa ter uma materialização de quais são os impactos positivos e quais são as possibilidades, na verdade, na prática, de desenvolvimento de uma política de clima com metas de mitigação. Então, essa oportunidade de troca, oportunidade de vivência na prática é muito importante no processo do engajamento. E, por fim, cuidar do processo para não deixar a bola cair, enfim, para não deixar que esse engajamento fique sendo personalíssimo de, enfim, um ou outro indivíduo, que está naquela função de desenvolver o plano de ação, mas que isso seja de uma forma perene e tenha continuidade após, digamos, o primeiro namoro com a agenda de clima ou com o objetivo de estabelecimento. E aí eu vou contar um caso concreto para vocês de como é que a gente fez isso, o que está acontecendo. E como é que, às vezes, a oportunidade de engajamento está num lugar onde a gente nunca imagina que esteja ou que não é tão óbvio. O Instituto Alziras, para quem não conhece, é uma organização recém-formada no Brasil, há poucos anos, que tem como objetivo
é uma organização da sociedade civil que tem como objetivo trabalhar a questão da representação feminina na política institucional no Brasil. Embora elas tenham um olhar em diferentes dimensões, o foco primordial inicial deles foi no tema nas municipalidades, ou seja, olhar para as prefeitas do Brasil. Elas não têm uma atuação com a agenda de mudança do clima, pelo menos não originalmente, e chegaram até nós com a seguinte demanda. A gente quer entender qual é o perfil das prefeitas mulheres eleitas em 2016 no Brasil. Ok, isso não é usual, digamos, para o nosso trabalho, a gente trabalha muito especificamente com a agenda de mudança do clima, mas como é que a gente pode, de alguma maneira, olhar para essa demanda, como eu mencionei, né, perceber essa escuta e trabalhar essa demanda em prol de um maior engajamento com a mudança do clima. Nesse processo de pensar o que é esse perfil das mulheres prefeitas, surgiu uma demanda muito clara que é que essas mulheres consigam se expressar publicamente, consigam capitalizar politicamente os seus mandatos em agendas públicas que não estão relacionadas às causas usuais que as mulheres entram nas prefeituras, ou seja, assistência social, educação e saúde. Então, o pulo do gato, ou a questão foi, então a gente precisa entender quais são as principais demandas dessas prefeitas, ou a percepção delas sobre a mudança do clima, para conseguir ajudá-las a tornar a mudança do clima uma outra plataforma política, enfim, que elas entendam que estabelecer metas de mitigação, por exemplo, é algo que vai levar a frutos para os seus próprios mandatos. E aí, elas fizeram, ao longo do último ano, esse censo. Para quem não sabe, a gente tem aproximadamente 600 prefeitas no Brasil, ou seja, um pouco mais de 10% das municipalidades, e elas conseguiram fazer esse censo com aproximadamente uns 300, mais ou menos. Então, nessa pesquisa direta, foi possível identificar isso que vocês podem ver aqui, que é só um pequeno trecho, eu posso depois compartilhar o material completo, se alguém tiver interesse, mas quais são os desafios climáticos e que nível de apropriação da agenda climática essas prefeitas têm. E aí, como vocês podem ver, hoje o cenário diz que mais ou menos 60% das prefeitas reconhecem conhecer o Acordo de Paris e outros 37% nunca ouviram falar sobre isso. Ou seja, se a gente quer engajar as partes interessadas, o eleitorado dessas municipalidades, o setor empresarial dessas cidades, a sociedade civil e os representantes políticos locais, a gente precisa primeiro conhecer, não adianta a gente já chegar querendo trazer soluções, né? Então, essa oportunidade foi importante para começar esse processo de escuta e de análise de como é que isso pode ser feito na prática, quais são as prioridades ali na ponta. Acho que também, como um dado interessante para uma discussão depois, que eu acho que não era muito óbvio, é perceber que o tema do desmatamento, por exemplo, é a prioridade máxima das prefeitas em todas as regiões do país, e não só na região amazônica. Para ser mais preciso, mais de 60% das prefeitas do Centro-Oeste e do Nordeste também elegem o combate ao desmatamento como a sua prioridade máxima e seu alvo de política pública. Ao passo que o que seria mais esperado seria, por exemplo, uma apropriação muito maior da agenda de adaptação, naturalmente. Outro dado que acho que ilustra muito bem qual é o nível de apropriação dessa agenda na região Sudeste e na região Sul, 47% das prefeitas também elegem o desmatamento como a prioridade máxima na agenda climática para fins de definição de políticas públicas e metas setoriais. Eu mencionei lá atrás, né, a gente precisa ter um processo de escuta com tempo, acurado, com a sensibilidade de entender as oportunidades. A gente precisa aproveitar essas oportunidades e dar continuidade ao engajamento, porque um dos grandes problemas que a gente vê na prática é que há um sopro de envolvimento e depois acaba que a política deixa de ser implementada e a agenda não ganha mais estofo político nas localidades. E aí, concretamente, o que aconteceu nesse caso concreto? A gente teve a oportunidade de viabilizar, de indicar
prefeituras ou lideranças do executivo municipal ou estadual para participar de uma missão no exterior, no caso na Alemanha, que pudessem conhecer experiências práticas de mitigação da mudança do clima. E usando esses dados e essas demandas, essa experiência de escuta desse processo, a gente viabilizou a ida de 7 prefeitas para a Alemanha para conhecer em loco essas experiências. Qual foi o resultado disso prático? Para além de você voltar, delas terem voltado com uma relação com a agenda de mudança do clima muito diferente, muitas delas iniciaram processos de compras públicas ou medidas de compras públicas relacionadas com critérios climáticos e também passaram a olhar para o tema da geração distribuída e da implementação de medidas de energia renováveis de maneira muito mais célere do que se fosse disputar com outras agendas prioritárias sem ter tido essa experiência em loco, visto como é que isso pode ser feito. Por fim, eu mencionei o tema da continuidade. Eu até nem ensaiei isso com o pessoal do C40, mas eu acho que fica claro aí que a próxima etapa desse processo de engajamento, para garantir que isso continue, que esse caldo político de apropriação seja permanecido, é importante a gente ter outros atores entrando e capacitando essas prefeituras de maneira mais contínua. E o Women for Climate, que é uma iniciativa muito interessante do C40, vem agora sendo um espaço em que essas lideranças querem participar, querem ocupar, entenderam como locus de apropriação da agenda. Ou seja, o engajamento, que poderia ser simplesmente uma pergunta numa pesquisa, está virando um senso de pertencimento numa rede e com um potencial de replicação e ampliação muito grande. Enfim, eu paro por aqui. Espero que esse caso tenha sido útil para vocês, materializarem esse desafio e fico à disposição. Obrigada. Muito obrigado pela apresentação, Alice. E agora, seguindo aqui a ordem, eu passo a palavra para Ana Carolina Mauad. Olá, bom dia a todas e todos. Obrigada pelo convite, Fábio, todo o pessoal aí do Helpdesk, dessa grande iniciativa que é o Compacto de Prefeitos. Me apresentar primeiro, eu sou Ana Carolina, sou professora de Relações Internacionais da Universidade de Rosário, em Bogotá, na Colômbia, mas trabalho com temas de cidades há muito tempo já, trabalhei um período na CNM, inclusive, e no momento minha pesquisa foca em mudança climática e cidades na América Latina. A minha tese de doutorado foi um estudo comparado das políticas de clima e sua implementação na Cidade do México, no Rio de Janeiro, em São Paulo e Buenos Aires. Está disponível para consulta, se alguém tiver interesse eu posso compartilhar o link depois. A minha apresentação vai ser um pouco das minhas conclusões da minha pesquisa de campo. Então, como a gente pode quantificar os impactos das ações de mitigação e por que a responsabilidade pela implementação, definir quais são os responsáveis pelo processo de implementação de políticas de clima no município é tão importante. Um pouco do que nossa colega acabou de dizer, esse primeiro momento de identificar as demandas é muito importante, porque isso vai ter um impacto na implementação. Sem identificar, primeiro, qual é a demanda do município, por que o município tomou a decisão de estabelecer políticas de clima, metas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa, fica complicado, fica difícil garantir uma implementação efetiva dessas políticas. Então, meu primeiro ponto seria, concordando com a Alice que falou anteriormente, realmente a sugestão é para o município ter muito claro por que foi tomada a decisão de assumir metas de reduções de gases de efeito estufa, como essas metas foram construídas, quer dizer, 20%, 30%, 15%, 40%, são apenas números se não estão embasados
em por que foi escolhido essa redução. Isso é muito importante porque muitas vezes a minha experiência demonstrou que alguns municípios acabam assumindo compromissos baseados em experiências internacionais sem antes olhar para a situação do município. E aí, quando depois do compromisso assumido, fica complicado alterar esse compromisso, e por isso que a avaliação ela tem que ser anterior à tomada de compromissos internacionais de redução de emissões, porque uma vez tomados, se espera que esses compromissos sejam realmente implementados. Então, a realização, por exemplo, de um inventário de emissões é extremamente importante. Saber onde o município se encontra, quais são os principais setores de emissão. A maioria dos municípios brasileiros vai ter o setor de transportes como principal setor de emissões, então muito da política de redução de emissões vai estar focado em alterar os modais de transporte, as fontes de energia. Então, todo esse diagnóstico anterior ele é muito relevante e é ele que garante o sucesso ou não da implementação das políticas. Então, todo esse desenho, como desenhar a política, como fazer essa proposição, é muito importante. Para que sejam estabelecidos metas objetivas e factíveis de reduções de gases de efeito estufa. É óbvio que, dado a demanda global por uma redução significativa de gases de efeito estufa, como a gente viu essa semana toda, a discussão internacional, que realmente estamos numa situação crítica global e que é preciso uma redução significativa, mas é necessário que os municípios saibam que a sua contribuição é importante, mas ela tem que ser efetiva, tem que ser factível. Então, é óbvio que chegar a uma redução zero, né, um carbono zero, ele é muito interessante, mas tem que saber ser factível. Às vezes é melhor ter um compromisso de redução de 30% num médio prazo do que uma meta inatingível. O outro ponto que a minha pesquisa, isso foi muito óbvio nas entrevistas com os gestores locais, né? O que foi um obstáculo para a implementação de política é não ter claro quais são as secretarias responsáveis para a implementação e monitoramento das políticas de clima. Muitas vezes depende da estrutura de cada município, mas muitas vezes a política de clima está baseada na Secretaria de Meio Ambiente. Dentro da Secretaria de Meio Ambiente é muito importante ter uma pessoa responsável exclusivamente para a política de clima, para a implementação, ou seja, para mobilizar as outras secretarias, os outros atores, a sociedade civil, a população, e também para fazer o acompanhamento dessa política, para saber se ela está caminhando ou não está caminhando, se precisa ser feitas alterações no plano inicial. Tudo isso é muito importante, ter essa pessoa responsável e não fragmentada na prefeitura como um todo. Depois, a outra, né, o estabelecimento de responsabilidades. Quem vai ser, por exemplo, o coordenador geral da política? E pode ser na Secretaria de Meio Ambiente, pode ser na Casa Civil, pode ser na Secretaria de Planejamento, vai depender da estrutura do município. Tendo essa pessoa vai ter que estabelecer uma coordenação com as outras secretarias. Então, por exemplo, a Secretaria de Transporte e de Mobilidade é uma secretaria-chave na implementação das políticas de redução de emissão. Então, quem vai ser o responsável dentro da Secretaria de Transporte para coordenar a política de clima, coordenado com a Secretaria de Meio Ambiente, é essencial também. Ademais, esses gestores locais, eles precisam passar por um treinamento. A gente sabe que política de clima, especialmente de mitigação, de redução de emissão, é muito técnica. Então, oportunidades como, por exemplo, esses webinars,
outros cursos que são oferecidos por organizações não governamentais, por redes de cidades como o C40, o ICLEI, são fundamentais para ajudar no treinamento dos recursos humanos da prefeitura, principalmente aqueles que vão estar diretamente responsáveis pela política. Ter o responsável não só pela implementação e o treinamento, mas também para o monitoramento, né? Às vezes a gente tem no Brasil pouca tradição de fazer monitoramento constante de política, mas isso é muito importante para saber que caminho a política está indo, se precisam ser feitas alterações, se é possível, por exemplo, aumentar a ambição no meio do caminho, se é necessário ter uma perspectiva mais objetiva e factível, tudo isso vai depender de como a cidade vai fazer esse monitoramento. E isso vai ser necessário para todas as secretarias envolvidas. A secretaria que for a coordenadora da política de clima, mas também as outras secretarias de transporte, mobilidade, a política de resíduos, tudo isso vai ter que estar muito bem alinhado, muito bem coordenado entre eles e com um treinamento especial para facilitar o monitoramento. Passando para como quantificar os impactos das ações de mitigação, a gente sabe que políticas de mitigação podem ser de médio a longo prazo. Então, por exemplo, alterar todo o modal de transporte de uma cidade baseado em, por exemplo, os ônibus a diesel para ônibus elétrico, ônibus a etanol, outras fontes mais limpas, que emitem menos carbono, né, menos gases de efeito estufa, é um processo que pode ser médio ou longo, dependendo da cidade. Então, é muito importante que haja esse compromisso político do executivo de tomar essas decisões. Outras medidas podem ser mais imediatas. E aí um ponto crucial no sucesso de uma implementação de política de clima é como gerar co-benefícios. Então, não é somente a redução dos gases de efeito estufa que tem um impacto importante na cidade, no papel dessa cidade na governança do clima global, mas também qual vai ser o impacto direto para essa população. Por exemplo, o exemplo que eu dei né, de alteração dos ônibus a diesel para ônibus elétrico. Isso gera automaticamente uma redução da contaminação do ar, da poluição, que vai ter impacto na qualidade de vida da população, nos indicadores de saúde, nos indicadores de ruído da cidade. Então, muito importante que o gestor municipal, o gestor local, ele tenha essa perspectiva de que uma política de clima também traz outros benefícios, né? O que em geral a gente chama de co-benefícios. E isso ajuda a angariar maior participação da população, maior apoio político, maior apoio de movimentos que tradicionalmente não estariam envolvidos com políticas de clima. Então, esse seria, acho que a recomendação principal para como fazer uma política dar certo. Tentar conectar ela com outros setores, e aí, mais uma vez, a responsabilidade setorial das outras secretarias de mobilidade, Secretaria de Saúde, Secretaria de Fazenda, todas trabalhando para a política de clima. Nesse sentido, vai ser muito importante quantificar os benefícios e quantificar as ações de mudança do clima. Por exemplo, o indicador mais importante são as emissões de gases de efeito estufa. Só que a gente sabe que nem todas as prefeituras têm a capacidade técnica e humana de produzir inventários. Para isso, é muito importante buscar
ajuda fora da prefeitura, por exemplo, o ICLEI tem feito treinamento para produção de inventários. Existem outras ONGs que trabalham na produção de inventários, na capacitação técnica dos gestores locais, assim como é possível fazer parcerias com universidades que têm essa capacidade técnica de produção de inventários. Então, a primeira coisa importante é fazer o inventário e, se possível, fazer o inventário anualmente, para que essa quantificação seja monitorada ao longo do tempo e possa indicar se as políticas estão tendo efeitos ou não e se é necessário alterar a política de clima. A gente sabe que muitas vezes as alterações necessárias para a redução de emissões, elas tomam tempo, mas esse monitoramento constante vai indicar se a trajetória indica uma melhora ou não, e por isso e vai facilitar então a alteração necessária nas políticas. Nesse sentido, o uso das plataformas disponíveis online são fundamentais, do ICLEI, do C40, a gente tem várias iniciativas nesse sentido. Utilizar o marco comum de reporte do Pacto Global de Prefeitos ajuda a como fazer esse cálculo, como quantificar esses ganhos, né, da política de clima, de redução de emissões, como mitigar. Utilizar todos esses mecanismos vai ajudar a aumentar o índice de implementação da política. Se possível, se a prefeitura tem capacidade orçamentária para isso, ter uma pessoa especializada em produção de inventários dentro da prefeitura seria o ideal, mas é possível fazer utilizando essas outras plataformas. E tendo o diagnóstico de como estão as emissões, a política de mitigação vai facilitar, tornar possível recalcular as metas. Então, ou aumentar a ambição, que é sempre o mais desejável, né? Quanto menos emissões for possível, melhor a contribuição do município, mas talvez ver que uma meta de 30% ou 45% de emissões pode ser muito audaciosa e pode levar mais tempo. E aí estabelecer políticas que realmente mudam a trajetória e toda a estrutura de funcionamento, né, da prefeitura. Para terminar, a minha conclusão é mais o que não fazer, né, o que não ajuda a implementação de políticas de mitigação. Não ter metas claras, objetivas e realistas das reduções de emissões, isso com certeza não ajuda. Então, o município ter a meta muito clara, muito bem estabelecida, acordada com todos os parceiros, as secretarias, os movimentos da sociedade civil, a população, ter isso muito claro, muito bem estabelecido. Ter prazo para cada meta, estabelecimento, né? A gente quer reduzir 30% até 2030. Mas quanto que a gente vai reduzir até 2020, até 2023, até 2025? Então, quebrar esses prazos também para facilitar o monitoramento e a implementação das políticas é muito importante. A outra coisa, o que não fazer, o que não ajuda a implementação é não ter pessoas responsáveis pela implementação, diretamente responsáveis. Então, não ter uma pessoa que a função dela principal na prefeitura é coordenar a política de clima e fazer o seu monitoramento, não ajuda. É essencial ter essa pessoa, esse ponto focal, porque é ela que vai assegurar que a política vai continuar acontecendo. E não ter orçamento disponível para isso também pode ser um impedimento muito grande, uma vez que a gente sabe que as políticas precisam
de ter um orçamento designado para ser implementadas. Então, você precisa do recurso humano, você precisa muitas vezes contratar uma consultoria externa para fazer o inventário. Se você não tem orçamento, por exemplo, para fazer o inventário, isso dificulta todo o resto da estrutura e implementação da política. E, por fim, não ter um apoio e um suporte político do executivo, principalmente. Por isso que é muito importante sensibilizar os gestores locais de que essa é uma agenda, uma política importante para a prefeitura, e uma maneira de fazer essa sensibilização é sempre conectar a política de clima a outras políticas setoriais. Então, mostrar que a política de clima ela traz outros benefícios para a cidade, que talvez possam ser mais palpáveis em termos de política, e pensar no prazo de eleições a cada 4 anos, tudo isso ajuda a angariar maior suporte político, tanto do Muito prefeito obrigado, Ana quanto do Carolina. secretário, E agora, seguindo quanto aqui, da antes da população em gente geral. partir para o Basicamente, estudo de caso do Rio de Janeiro, gostaria de compartilhar aqui alguns recursos, né, algumas publicações, que durante, só um momento, que na sessão em espanhol, a Silvia Rivas, da JRC, trouxe vários recursos e algumas ferramentas que podem auxiliar nesse processo. Então, eu selecionei algumas aqui, que eu achei mais interessantes, mais pertinentes, para poder compartilhar com vocês nessa sessão em português. Então, a primeira delas aqui está em inglês nessa publicação. Infelizmente, tem algumas publicações que só estão disponíveis em inglês, mas mesmo assim é uma publicação bem interessante e bem importante também. Pode auxiliar nesse processo. Então, a primeira delas é um guia de como desenvolver um plano de ação climática e de energia sustentável, né? Então, só passando rapidamente aqui pelo índice, a gente passa por vários pontos assim que são fundamentais, né, na elaboração do plano de ação de mitigação. Então, aqui tem, por exemplo, no ponto 5 tem como angariar suporte, como construir o apoio com as partes interessadas, que a Alice discutiu anteriormente aqui, entre outros diversos outros pontos, né, que tangenciam a elaboração de um plano de ação de mitigação. Não só mitigação, mas como também adaptação. Esse documento ele é bem completinho, então é bem interessante, sim, recomendo para quem puder ler inglês, ou se não, às vezes até com o auxílio do Google Tradutor, assim, tem bastante informação importante. O segundo está em inglês também, que é um documento mais voltado para o acesso a dados, né, um guia de acesso a dados para esses planos de ação climática, né, de energia sustentável. Então, passando rapidamente também pelo índice aqui, existe todo um quadro europeu, mas aqui para nossa realidade, né, que pode ser interessante. Modelos de colaborativos, né, de colaboração na coleta de dados, os atores de parcerias, né, mecanismos de governança e também aqui os observatórios, né, de gases de efeito estufa, de emissão de gases de efeito estufa e alguns outros fatores, né. Então, passando aqui também. O terceiro recurso é essa página do Pacto Global Prefeitos pelo Clima e Energia Europeu, que junta algumas boas práticas, né, sobre, enfim, os países são europeus, mas se a gente for aqui selecionar o tipo de ação, ter o tipo de mitigação, e se a gente selecionar país, por exemplo, Portugal, vão ter algumas publicações em português. Então, enfim, tem uma série de boas práticas aqui que vocês podem ter acesso, com algumas ideias bem interessantes. E lembrando que se selecionar Portugal, você consegue encontrar as publicações em português, né? Então, para finalizar aqui os recursos, gostaria de apresentar a nossa última publicação, né, que foi uma publicação, ela foi feita, a original foi feita em abril de 2019, e a gente fez a revisão, a tradução dela
que é uma guia explicativa do Marco Comum de Reporte, né, do Pacto Global de Prefeitos. Então, já tinha apresentado anteriormente o Marco Comum, e aqui a ideia dessa guia é que ela pegue os mesmos pontos, os mesmos capítulos do Marco Comum e abra um pouco mais, traga um pouco mais de detalhes, né, sobre o Marco Comum de Reporte. Então, essa publicação ela está disponível no nosso site e também vai estar disponível na última tela, né, de perguntas e respostas, assim como todos os outros documentos que eu apresentei agora vão estar disponíveis para fazer o download lá. E, enfim, aqui no guia explicativa tem diversos pontos também que são interessantes para o plano de ação climática de mitigação, que vai desde o estabelecimento de metas até, enfim, divulgações sobre créditos de emissões, e então dá uma detalhada maior sobre esse ponto. Assim. Então também fica mais uma recomendação para vocês consultarem. E agora, seguindo aqui. Bom, aproveitar esse momento que o Daniel ele foi buscar o microfone, que está tendo alguns problemas ali, umas dificuldades, para repassar algumas informações aqui, já adiantar. Então, aqui os contatos do Rapidesk e do Pacto, né? Se tiver qualquer dúvida, qualquer questão, é só enviar para a gente ou ligar diretamente para a gente, que a gente mostra o caminho, a gente indica alguma solução para essa dúvida. Aqui os nossos sites, para quem ainda não conhece, tem o site do Pacto, o site do Yukilac, e aqui também nossas redes sociais, né? O Pacto ele tem o Facebook e o Twitter, e o Yukilac, Programa Internacional de Cooperação Urbana, tem o Facebook, um Twitter, o YouTube, que também abriga as gravações desses webinários, e o Instagram também, que é um pouco mais recente. Então, quem puder seguir, quem puder acompanhar lá, e a gente agradece. Também tem muito material interessante, recomendo fortemente. E lembrando também que no site do Pacto, a gente coloca todas as gravações dos webinários anteriores e também os conteúdos, né, para poder baixar, tanto as apresentações, os PowerPoints utilizados, como também esses recursos, ferramentas que a gente recomenda aqui durante a sessão ao vivo. Aqui eles podem conferir a agenda e das próximas sessões. Lembrando que a gente está na 7ª sessão. Então, a partir da semana que vem, a gente inicia o 8º tema, que é análise de risco climático e vulnerabilidade, começando pela sessão em espanhol, na próxima quinta, e em seguida a sessão em português. A gente está chegando ao final dessa série, né? Então temos aqui só mais 3 sessões em cada idioma. Então, quem ainda não se inscreveu, pode compartilhar todas as gravações, todos os materiais que a gente apresenta aqui é de acesso livre, sinta-se à vontade. E também, quem ainda não se inscreveu, conhece algum interessado, alguma pessoa que talvez esteja interessada, é só se conectar. Bom, voltando aqui então para o Daniel. Pessoal, então bom dia a todos. Eu agradeço aqui em nome da cidade do Rio por esse convite, por estarmos apresentando o estudo de caso da cidade do Rio de Janeiro. Eu sou Daniel Macedo, sou coordenador-geral do Escritório de Planejamento da Secretaria da Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esse órgão é um órgão responsável por fazer a integração de políticas públicas e construir a visão de médio e longo prazo da cidade. E desde o seu início, o escritório de planejamento ele nasceu com os aspectos relacionados à sustentabilidade de maneira muito integrada, muito articulada e, portanto, muito em linha com o que a Ana Carolina já havia até mencionado na apresentação anterior dela. O escritório de planejamento é uma estrutura em alto nível, uma estrutura ligada diretamente à alta gestão, e que articula as diferentes secretarias municipais na direção do planejamento de Estado e, consequentemente,
e que abarca aí a discussão climática de uma maneira muito central e muito em alto nível, tá? E a gente trabalha muito em parceria com as diferentes secretarias do município. Então, nós temos, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente, que é uma grande parceira, a Secretaria de Transportes, a Conurb, que é a nossa empresa de resíduos, bem como uma série de outras secretarias da municipalidade, como saúde, educação, etc. A gente trabalha muito em parceria com essas áreas na direção dos compromissos que a cidade vem assinando ao longo do tempo, e muitos deles relacionados às mudanças climáticas. Bom, a nossa apresentação de hoje ela tem 3 pontos principais. A primeira é quando a gente vai apresentar a vocês a nossa estratégia de planejamento de médio e longo prazo, com o Plano de Desenvolvimento Sustentável, e articulado a isso e trazendo além de climático, o Plano de Ação Climática, que é parte integrante desse PDS, que é um plano mais macro e em alto nível. Em segundo momento, falando um pouco dos principais resultados dos inventários de emissão da cidade de 2017, a gente acabou de publicar o inventário de 2017, a gente tem uma série de questões importantes e inovadoras para serem apresentadas. O item 3 é a estrutura de planejamento da cidade para neutralizar suas emissões em 2050, e esse contexto de neutralização é um dos compromissos que a cidade vem assinando ao longo dos últimos anos. Em 2017, o prefeito Marcelo Crivella ele assinou um compromisso com a C40 de neutralizar suas emissões até 2050, e a gente vem fortemente trabalhando nesse sentido para construir o planejamento dessa neutralização até 2050. Entendendo que para alcançarmos isso é um desafio muito grande para cidades em países em desenvolvimento especialmente, é um desafio muito grande que uma série de ações precisam começar desde já. Então, vou falar também um pouco mais à frente para vocês sobre isso, mas para articular os diferentes atores relacionados às mudanças climáticas, nós instituímos uma governança climática da cidade, e onde o planejamento é o órgão coordenador principal, mas que a gente tem uma série de outros interlocutores na prefeitura. Bom, o nosso plano de desenvolvimento sustentável, ele define a visão da cidade para 2050, bem como ele define as metas da cidade para 2030, alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Na verdade, o nosso alinhamento ele não é pura e simplesmente um alinhamento de onde a gente coloca as figurinhas e está tudo certo. Pelo contrário, a gente está entrando no nível de entendermos as 167 metas definidas por essa agenda e articulá-las ao plano e traduzindo um pouco essa realidade para a cidade do Rio, considerando que essa agenda é uma agenda global e, consequentemente, cada cidade, cada país ele tem suas particularidades, e o nosso foco é tentar traduzir um pouco essa agenda para a realidade da cidade do Rio de Janeiro. Esse plano ele tem 3 ciclos, então o primeiro ele é bem pautado nos ODS, o segundo ciclo de 2030 a 40 e o terceiro ciclo de 40 a 50. Nós seguimos muito fortemente o lema da ONU, no sentido de não deixar ninguém para trás. A cidade do Rio é uma cidade muito desigual e, portanto, é fundamental que nós façamos a leitura de redução das desigualdades espaciais e sociais que a cidade tem em qualquer tipo de agenda, inclusive, principalmente na agenda climática. A gente entende que as questões relacionadas à desigualdade elas têm que ser sanadas para que, de fato, a cidade consiga prosperar e lograr êxito nos seus compromissos. Logo, portanto, um dos eixos que a gente chama de pilares, eixos transversais ou temas transversais de trabalho é a igualdade e a equidade da cidade. Então, nós fazemos uma série de leituras com base em indicadores pelas diferentes regiões da cidade. A gente vê que, por exemplo, a zona oeste da cidade ela tem uma taxa de mortalidade infantil cerca de 3 vezes maior do que a zona sul e a área central. Portanto, essa agenda é uma agenda extremamente importante. A mudanças climáticas e resiliência, a gente vem contando fortemente com o apoio da C40, em função dessa assinatura do compromisso em 2017. Nós temos uma série de apoios relacionados à elaboração da parte climática do plano,
longevidade e bem-estar, a cidade do Rio ela vem passando por um processo de redução das taxas de fertilidade, de natalidade, na verdade, e a gente vem aumentando significativamente o número de idosos na população e reduzindo o número de crianças. Isso é uma tendência que já se verifica desde a década de 90, mas que vem se intensificando ao longo dos últimos anos. A partir de 2030, a cidade tem uma projeção que nos dá uma informação que a gente vai ter redução de população a partir de 2030. E a partir de 2040, a gente começa a ter uma inversão da pirâmide demográfica da cidade. Cooperação e paz, por questões também claras, nós temos ainda índices de insegurança elevados e tem uma série de políticas que no âmbito municipal são possíveis e conversa com essa agenda, né? Como, por exemplo, a questão de iluminação, desenho urbano e uma série de outras iniciativas que possibilitam trazer um pouco mais de segurança do ponto de vista do pedestre, da pessoa que está usufruindo do espaço público, né, na cidade. E o nosso foco aqui nessas áreas, né, nós temos um apoio da Unicef, da ONU Habitat, e ainda temos para todas elas uma discussão relacionada à governança, que é apoiada pelo Instituto República. Bom, o PDS, né, que é o nosso Plano de Desenvolvimento Sustentável, como eu falei, ele vem muito articulado ao Plano de Ação Climática. A lente climática ela é parte dessa construção do PDS. Né? Nossa previsão é entregar o plano no primeiro semestre do ano que vem, possivelmente em maio de 2020. A proposta é que todas as políticas públicas elas abracem a neutralização de carbono e a construção de uma cidade mais resiliente até 2050. Os desafios que a cidade do Rio tem são inúmeros, por conta da sua topografia, da sua geografia, da sua condição de ocupação urbana muito próxima a maciços, a áreas alagadas, e a gente tem uma diversidade de ecossistemas riquíssima. Então, consequentemente, articular essa agenda e integrar essa agenda climática às diferentes outras agendas da cidade é muito importante. Como eu falei, nós acabamos de publicar o primeiro inventário referente a 2017, mas que na realidade é o primeiro inventário anual que a cidade está produzindo. Então a gente resgata o ano de 2012 e publicou, né, de 2012 a 2017, ano a ano as nossas emissões. Nós já tínhamos por hábito elaborar inventários, normalmente apoiados externamente, com consultorias, e ao longo desses últimos anos, na cidade, nos organizamos e nos capacitamos com o apoio do Banco Mundial, com o apoio do C40, do ICLEI, de outras instituições, para que pudéssemos nós próprios podermos fazer o nosso inventário. E assim foi feito, com técnicos da casa, nós conseguimos realizar o primeiro inventário e publicamos há cerca de 2 meses atrás. E, portanto, nosso interesse a partir de agora é que esses inventários eles sejam anuais, e para isso a gente organizou uma governança climática de maneira que a gente consiga dar conta desse desafio. O nosso inventário é Basic Plus, e também isso traz alguns itens adicionais em termos de complexidade, mas a gente tem a total condição técnica de realizar. Do ponto de vista de adaptação, a gente entende que não só adaptação, mas também inclusividade, esse pilar mitigação, adaptação e inclusividade, eles são um ponto-chave da construção dessa agenda climática na cidade. Nesse ponto de vista de inclusão, a gente vem discutindo o plano com a comunidade escolar da cidade do Rio de Janeiro. São 650 mil alunos que estão na cidade, na rede municipal somente. Né? E aí, quando a gente considera a comunidade escolar envolvida, a gente pode estar chegando aí a quase que 1/3 da população do município, e há uma articulação muito forte com a Secretaria de Educação nessa construção do plano. Além disso, a gente lançou uma plataforma de participação social, que é o Participa.Rio,
e onde temos uma série de ondas de engajamento que a população pode ir lá e acompanhar o que está sendo elaborado no plano e também votar e participar. Existe uma série de projetos que a cidade do Rio vem desenvolvendo, como eu falei, né, as prefeituras em geral, elas estão sempre com o carro a 200 km por hora e a gente não pode, vamos parar agora tudo, vamos planejar e depois vamos executar. Não, a gente já planeja, mas já pensando nas bases da implementação do planejamento. Então, tem uma série de projetos que a cidade vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses, especialmente quando a visão e as aspirações do plano ficaram muito mais claras para a cidade. Agora a gente está na fase de desenvolver metas e ações, então, portanto, a gente está desenvolvendo alguns estudos preliminares importantes e detalhando alguns projetos para poder definir, de fato, quais são essas metas, com seus respectivos indicadores, e já dar o pontapé da implementação de algumas delas. Então, portanto, na área de energia, a gente vem desenvolvendo estudos para a implantação de uma fazenda solar em aterros sanitários. Na área de edificações, a gente lançou um edital de concessão de prédios municipais sustentáveis. Estamos desenvolvendo agora estudos para uma lei de sustentabilidade de edificações. Na área de espaço urbano, a gente vem realizando estudos para implantar uma área de distrito neutro no centro da cidade do Rio. Em linha com uma série de outras iniciativas que já aconteceram ao longo dos últimos anos, né? Então, como desdobramento dessas iniciativas, como, por exemplo, a implantação do VLT na área central do município, né? A restrição de carga e descarga que a gente já executa, a pedestrianização de algumas vias. Então, a gente já vem executando algumas ações nessa linha e agora a gente vem continuando essa implementação para termos um distrito neutro na cidade até 2030. Então, temos alguns outros estudos relacionados à eletrificação de frota, a questão de valorização de resíduos, economia da biomassa, enfim, de uma série de iniciativas que, em outra oportunidade, a gente vai poder, com certeza, abordar um pouco melhor para todos. Sob o ponto de vista da governança climática, a cidade do Rio de Janeiro ela tem 4 ou 5, na verdade, grandes interlocutores principais na área climática. Então, temos o escritório de planejamento na Casa Civil relacionado com a visão e a construção das metas, ações e a visão de médio e longo prazo. O escritório de gerenciamento de projetos e metas, que é o responsável por fazer o monitoramento de indicadores de política pública, também aqui da Subsecretaria de Planejamento. Então, essas duas primeiras estruturas de planejamento e gerenciamento de projetos e metas são ligadas à Casa Civil, à Subsecretaria de Planejamento. Temos a Gerência de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável na Secretaria de Meio Ambiente, responsável por fazer diagnósticos e avaliações. O Instituto Pereira Passos, que é o nosso Instituto de Dados, e é responsável por realizar os inventários e fazer o monitoramento de informações relacionadas às emissões de gases de efeito estufa. E o Centro de Operações Rio, que é a nossa estrutura de resiliência e que é responsável por trazer a normalidade à cidade quando há situações de crise. Então, detalhando um pouco essa parte relacionada ao inventário que foi recém-publicado, nós vamos falar um pouco do SISClima, que é o Sistema de Monitoramento Climático, que está em implementação, em fase de implementação agora, com coordenação do IPP. Obviamente que além desse núcleo duro que nós temos na governança climática, nós temos uma série de outras secretarias articuladas a esse comitê, né? E como, por exemplo, Secretaria de Conservação, de Transporte, Urbanismo, entre outras secretarias. Bom, o nosso inventário de emissões, ele é um inventário, como eu falei, é um Basic Plus. A nossa data de referência é 2017, então, a partir de agora, a gente vai fazê-lo de maneira anual. Porém, vamos começar ainda o levantamento de dados. A gente tem uma defasagem de 2 anos para publicação, então, no ano que vem, publicaremos o de 2018 e assim, consequentemente. Nós temos aqui uma clareza de qual é a nossa participação relacionada aos setores nesse inventário.
Então a gente pode perceber que a gente tem uma grande 35%, um pouco mais de 35% das nossas emissões são relacionadas à energia estacionária e 35%, também quase 36% com transportes. No entanto, quando a gente vai aqui ver o IPU, que são os processos industriais, a gente tem 12%. No primeiro momento, aparentemente, parece que ele está um pouco abaixo, mas quando a gente traz o setor industrial de maneira a somar não só a parte de processos industriais, mas também a energia relacionada ao setor industrial, que estaria no primeiro item da energia estacionária, a gente está aí com cerca de quase 30% das nossas emissões no setor relacionado ao setor siderúrgico, né, na cidade. São duas grandes siderúrgicas que existem no território municipal, é uma situação bem diferente de outras cidades do mundo que estão nesse processo de implantação elaboração do plano de ação climática, e, portanto, é um desafio a mais que a gente tem aqui, que é neutralizar, mas pensando numa modificação de tecnologia, de conversão de processos industriais de maneira potente nas próximas décadas. Temos ainda resíduos com 15% como um dos principais fatores, setores de emissão de gases da cidade do Rio de Janeiro. Bom, aqui a gente vê a mesma informação, mas de maneira um pouco mais gráfica, distribuída ao longo do tempo. Nós tínhamos uma expectativa antes até de publicar o inventário de que o nosso pico de emissões fosse em 2016, por conta das Olimpíadas, mas não foi o que ocorreu. Na verdade, a cidade do Rio de Janeiro teve um pico de emissões em 2014, ainda numa crescente em função de todos os investimentos que a cidade teve ao longo desse período, e principalmente culminando aí em 2014. Claro, houve vários outros investimentos em 15 e 16, mas a gente já sentiu um arrefecimento um pouco da economia, né, e da cidade, e que a gente ainda hoje sente, né, uma grande crise. Imagino que outros municípios estejam acompanhando esse webinar, e a cidade do Rio, assim como várias outras no país, ela sofreu muitos efeitos da crise que se abateu, né, sobre uma série de estados e também cidades, e, portanto, a gente vem numa curva decrescente desde 2014 de emissões. Claro, não só essa queda não se decorre não é reflexo só disso, também de algumas políticas públicas que foram implementadas ao longo dos últimos anos, o que para nós é um bom sinal. A gente ainda está nessa fase de avaliação desses dados de maneira mais clara para conseguir extrair deles as causas, de fato, dessa redução nos últimos anos. Bom, falando um pouco de como que a gente chega nessa neutralidade, né, a gente está exatamente nesse processo agora de construção e, portanto, para nós, vários desafios estão postos, né? Então, a gente tem setores da cidade que eles são, de fato, regulados pela cidade, a cidade tem gerência sobre eles. Então, a gente está falando, por exemplo, do setor de edificações, da área de transportes, uma boa parte dele, né, a área de resíduos. Então, para essas áreas, nós estamos sendo bastante ambiciosos, mas, ao mesmo tempo, precisamos fazer estudos preliminares para que a definição de metas ela se dê com base em uma visão bem pragmática e, ao mesmo tempo, bem realista, do seu ponto de vista do seu cumprimento. Esse é o nosso grande momento agora, né? Então, a gente vem construindo internamente ainda, mas a seguir vamos discutir isso com a população, de como vamos pactuar e fechar essas metas. No segundo momento, estamos pensando em como que vamos regular alguns outros setores cuja ingerência da municipalidade não é tão forte, né? Então, a gente está falando aí, por exemplo, do setor aeroportuário, tem uma parte importante de emissões na cidade. A gente está falando do setor industrial, de fato, né? Há uma série de limitações no que se refere ao ponto de vista de governança da prefeitura sobre essas áreas, mas a gente já vem conversando com uma série de stakeholders importantes, tanto do setor de transporte, quanto do setor industrial, quanto da área de resíduos,
porque a gente entende que esse planejamento ele tem que ser pactuado desde já, desde o seu início, não só com a população, mas também com esses stakeholders importantes. Então, a gente vem chamando o setor industrial para conversar, vem conversando com o setor de transporte e com as diferentes empresas que operam na cidade. Eu não sei se vocês me ouvem. Congelou aqui para mim. Ok, Fábio, obrigado. Então, por exemplo, a gente entende que são importantes algumas metas condicionais para setores de grande emissão, para que eles possam se preparar para a descarbonização futura em longo prazo, então investimentos em P&D, financiamento, de medidas de mitigação na cidade, por exemplo, que são pontos importantes, bem como também preparar as bases para que a gente consiga, de fato, ter uma descarbonização de grande impacto no longo prazo. Tá? Então, campanhas, a questão de revisão de códigos e uma série de outros. E pensando no cenário um pouco mais de médio e longo prazo, né, a gente conseguir, de fato, construir as bases para que, a partir de 2030, a gente tenha um universo de edificações na cidade neutras, para que a gente possa, de fato, ter uma eletrificação da frota do município, enfim. Né? Recentemente, a cidade do Rio de Janeiro comprou seus primeiros caminhões elétricos, então é a maior frota fora da China, né, de caminhões elétricos, então a cidade do Rio de Janeiro já vem nesse processo, a gente vem agora fazendo os estudos de eletrificação da frota de ônibus, né? Temos um contrato de concessão até 2030 da frota de ônibus, porém há uma série de necessidades de desenvolvimento de estudos, projetos piloto, elaboração de propostas prévias para que a gente consiga, de fato, não só chancelar as nossas metas, mas principalmente ter as bases para essa visão e implantação dessa economia de baixo carbono na cidade. Bom, como eu falei, a cidade do Rio assinou um compromisso em 2017 de neutralizar suas emissões. No ano passado, nós assinamos um outro compromisso com a C40 de termos uma igualdade e equidade, né, na linha da inclusividade, da gente estar pensando nas mudanças climáticas, mas de maneira inclusiva em diferentes áreas na cidade. E esse ano a gente assinou um outro compromisso relacionado à eletrificação da frota, ônibus limpos a partir de 2025 e implantação do distrito neutro até 30. Então, esses estudos estão sendo realizados, né, e eu acho que é super importante que eles sejam bem feitos e bem estruturados para que, de fato, a cidade e os diferentes investidores possam ter clareza de como a cidade está se planejando para essa transformação e poder investir nesse desenvolvimento. No entanto, eu acho que um ponto muito importante dessa discussão, dessa transformação da cidade, como que a gente enxerga, como que a gente de fato muda esse paradigma, né? E eu acho que a cidade sempre foi uma ponta, né? Sempre foi referência em discussões de sustentabilidade, em grandes eventos, e, portanto, na realização de grandes eventos e dessa liderança dessa grande discussão, eu acho que a gente vem construindo aí o caminho para estar, de fato, seguindo em sermos uma referência, em continuarmos sendo essa referência para outras cidades, pelo menos de países em desenvolvimento. Então, eu queria agradecer, se eu não me engano, acho que esse é o último slide, e me desculpar aí pelos problemas aí no início da transmissão. Tem algumas perguntas, mas aí, Fábio, eu não sei qual é o melhor procedimento, se a gente já posso respondê-las agora ou se a gente... Bom, primeiro agradecer a apresentação aí, Daniel. Muito obrigado por compartilhar a experiência do Rio de Janeiro. E agora, então, como você comentou, acho que temos 3 perguntas aqui, as 3 são direcionadas para você. Então, fique à vontade para comentar. Então,
a primeira pergunta aqui da Jasmin, né, quais os ODS que têm uma ênfase maior no nosso plano. Na verdade, a gente vem trabalhando, Jasmin, como o plano ele é um plano que trabalha com as 4 dimensões da sustentabilidade, digo 4 porque a gente inclui a governança como uma delas, a gente está retratando todos os ODS no plano, tá? Então, na verdade, a gente não está focando em determinado ODS ou em algum grupo deles. O que a gente vem fazendo é considerando todos e entrando no nível das 160 e poucas metas e vendo quais de fato se aplicam à cidade do Rio de Janeiro, claro, e quais as variáveis ou os indicadores que de fato se ajustam à cidade do Rio de Janeiro. Às vezes a cidade do Rio pode estar num patamar um pouco melhor, às vezes pode estar num patamar um pouco pior, então é esse o ponto que nós estamos agora. Tá? Em relação à pergunta da Alice Amorim, se existem outras ações offline, imagino que sejam online, de engajamento da população com essas metas, né, e como a Câmara de Vereadores vem participando desse processo. Então, nós estamos com essa ferramenta, que é o Participa.Rio, e além da ferramenta, a gente está com um planejamento, a gente sempre vem fazendo, na verdade, reuniões com stakeholders, com entidades, que a gente considera que são importantes estarem desde o início dessa discussão. E, além disso, a gente vai fazer agora, no final de outubro, em novembro, uma série de reuniões com a população sobre o plano, né? Então, a proposta é que a gente, de fato, vá a todas as regiões da cidade, discuta com a população esse plano para conseguir entender quais são as perspectivas, sob o ponto de vista das pessoas, para que a gente consiga, de fato, ajustar o plano e colocá-lo alinhado às expectativas da população. Além disso, a gente vem trabalhando muito com as crianças. Então, assim, a gente sabe que um plano desses de longo prazo, ele basicamente tem um desafio muito grande, ainda mais quando a gente considera o Brasil, de perenidade no tempo. Então, a gente entende que as crianças elas são um ponto central desse processo. Sem elas, se elas não abraçam essa causa, a gente tem muita dificuldade, né? Então, eu acho que a gente lançou um personagem do plano, ele teve um concurso do nome do personagem, que envolveu uma série de alunos, na verdade, várias escolas da rede do município. Os professores estão desenvolvendo uma série de projetos de engajamento das crianças relacionados ao desenvolvimento sustentável. Então, é um processo bem bacana, bem interessante de envolvimento, de engajamento das crianças e dos jovens. Bom, a Câmara dos Vereadores ela vem acompanhando essa elaboração, assim como outros órgãos de controle. A gente já recebeu uma série de ofícios aqui, por exemplo, do Tribunal de Contas e de outros, Ministério Público, de outros órgãos de controle. Eles vêm acompanhando esse processo e a gente entende que são instituições que têm que estar sempre presentes, né, nessa discussão da elaboração do plano. Não há uma definição de um cronograma específico ainda com a Câmara dos Vereadores para essa discussão, mas sempre há oportunidades, né, que vão ser criadas ainda nos próximos meses nesse sentido. E a última pergunta é sobre a articulação com o município da região metropolitana. Então, eu não falei, na verdade, mas assim, esse plano ele vem sendo elaborado já há uns 2 anos, né, e existe um comitê de planejamento da cidade que reúne cerca de 40 órgãos do município e inclui nesses órgãos, a gente inclui a região metropolitana. Existe uma Câmara Metropolitana que participa das discussões com a gente desde o início, né, e ela está sempre presente nessa discussão e acompanhando. No início houve uma mudança, né, a estrutura metropolitana, a governança metropolitana daqui do Rio de Janeiro, ela está passando por uma transformação. Houve uma lei aprovada no final do ano passado e está sendo regulamentada agora nesse ano e é tocada pelo governo do Estado, né, e a gente está acompanhando também esses desdobramentos
ainda um pouco aguardando esses desdobramentos da nova configuração que eles estão fazendo em função dessa aprovação da lei. Então, é isso. Bom, acredito que não tenha mais perguntas, né? Então a gente já vai chegando aqui ao final dessa sessão. E antes de encerrar, queria agradecer novamente que os nossos convidados e nossas convidadas que apresentaram, fizeram apresentações. Então, muito obrigado para a Alice, muito obrigado para a Ana Carolina e muito obrigado para o Daniel Mancebo. E também agradecer a todos os participantes que acompanharam a gente em mais uma sessão aqui do série de webinários sobre o Pacto. Então, a gente se vê na próxima sessão, que é dia 10 de outubro, sob o tema de análise de risco e vulnerabilidade climática. Novamente, muito obrigado a todos e todas e até a próxima sessão.